É uma alegria que estamos todos aqui. Eu quero dizer que tem uma convidada aqui, eu logo já vou apresentar a Bárbara, mas temos a convidada aqui que é a Keila. Ela está aqui. Keila, você não quer aparecer? A Keila, ela é uma convidada nossa e ela escreveu o livro da Bárbara. Então, eu convidei ela para estar aqui com a gente. Bem-vinda, viu, Keila? Obrigada, E uma honra poder participar dessa reunião de vocês. É, eu acho que você vai gostar de estar aqui com a gente. E não sei se o José está por aí, José, dá para você mostrar o livro? E aí, quem está no Brasil, né, que desejar o livro, a gente pode enviar aqui da missão para vocês, tá? E quem. Ah lá o livro, olha. Lê, o que está escrito aí? É Vida aí. Está escrito aí, Sônia? Bárbara Burns, Vida e. Legal. Vida e Legado? Vida e obra. A Vida e Obra. Então, um livro muito bonito que ela conta sobre o chamado dela, né? E tudo o que Deus fez na vida dela e a bênção que ela é aqui para o Brasil e para nós, né, da Missão Antioquia. Então, é com muita alegria que nós damos as boas-vindas à Bárbara aqui conosco. Eu conheci a Bárbara, eu acho que não tinha nem 10 anos, eu acho. Faz tempo, né, Bárbara? E Pode? antes, né? Então, ela conheceu muito a nossa família, a família do pastor Décio, tanto que a gente sempre chamou ela de tia Bárbara, né? E eu, quando a Keila me fez uma entrevista, que ela queria que eu falasse as coisas da Bárbara, eu falei para ela, olha, eu nunca tive aula com a Bárbara, eu nunca, né, não fui ensinada como foi com outras pessoas, mas eu aprendi muitas coisas vivendo e vendo a vida dela, né? Então, eu aprendi principalmente a contextualização, como que ela viveu conosco, da forma como ela vivia, e sempre lembro de Filipenses, né, quando fala que Jesus deixou a sua glória e veio habitar entre nós como um de nós. E acho que esse sempre foi a marca da Bárbara para mim, né? A forma como ela sempre viveu essa forma, né? E, e ela chegou ali em Cianorte, num tempo que estava em um tempo de avivamento, o livro conta bastante sobre isso. Ela era uma mulher muito formada, eu acho que tinha mestrado já em missiologia, né, quando veio. Imagine, no É. Brasil nem tinha nada de falar disso, e ela já era mestre. E aí ela foi lá para Cianorte e afinal ela foi convidada para dar aula. Daí eles perguntavam do que ela podia dar. E no fim ela dava quase todas as aulas, porque é só ela que tinha ali, que sabia. E aí ela foi falando da obra de Deus aí pelas nações, até que conseguiu tocar o coração dos alunos. Enviou um aluno para Moçambique, né, Bárbara? E ele ficou preso. É. Eu fico imaginando o sufoco que você passou, né, no coração. E nós Passei. tivemos, passou, né? E nós estivemos em Moçambique agora exatamente, não conseguimos ir aonde era, não tinha muita história, mas pelo menos nós falamos isso para vários irmãos ali, né? Para saber que a missão tem uma história com aquela nação. Bom, e ela motivou o nascimento da Missão Antioquia e ela também é muito responsável pelo movimento missionário brasileiro. Então, gente, é uma bênção ter ela aqui conosco hoje. E eu queria então passar para ela, compartilhar aqui. E eu vou pedir a Lê para orar por ela, Lê, agora, agradecendo a Deus pela vida dela e pedindo que Deus abençoe nesse tempo e nos abençoe também para aproveitar esse legado aqui que ela vai passar para nós. Tá bom? Tá certo. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos deu como nação, pelo amor do Senhor por nós e pelo seu amor não só de ter enviado Jesus, mas ter enviado a Bárbara. Senhor, nós somos legado daquilo que ela tem feito, da vida dela, daquilo que o Senhor fez e faz através da vida dela. Nós somos gratos ao Senhor por participar da história que o Senhor tem escrito no Brasil através da vida da Bárbara. Obrigada a Deus pela fidelidade, pelo amor,
pela fidelidade do Senhor e pela fidelidade dela na tua obra, Senhor. Obrigada por esse amor que ela tem derramado por nós, brasileiros. Obrigada por ela ter se tornado uma brasileira para nos ensinar algumas coisas que a gente precisava aprender. Obrigada ainda por ela continuar ensinando. Pedimos que esse momento aqui, Senhor, seja um momento de compartilhar do Senhor e compartilhar e aprendermos com ela aquilo que o Senhor tem feito e falado através da vida dela. Pedimos que o Senhor nos abençoe e continue abençoando a Bárbara, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Bárbara, está com a palavra. Ok, Márcia, deixa eu ter certeza aqui. Você quer que eu fale sobre Antioquia, significado de Antioquia, porque Sim, colocamos esse, né? Ok. sim. E um pouquinho do seu histórico, e aí uma palavra para nós aqui, né, que estamos aqui. Você vê que temos gente novinha, gente que está mais tempo no campo, mas todo mundo aqui Sim. precisando de ser encorajado. Tem muita gente que não conhece, quase não conheço ninguém, né? Que tudo foram, que eu vim aqui para João Pessoa em 99, no final do ano. Quando lá em Cianorte, me lembro os anos lá, porque eu sou de Califórnia e sempre fui criado perto da praia do Oceano, né, Pacífico. Aí eu, lá em Cianorte, lá no interior, né, eu pensava, Senhor, podia colocar um instituto bíblico perto do mar. Aí, quando a Juvep, a missão Juvep me convidou para vir aqui ajudar com o treinamento missionário, então eu vim e estou 10 minutos da praia, então é muito bom estar aqui. 25 anos estou aqui já, Márcia. Ah, então, Antioquia, qual é o significado de Antioquia? Por que colocamos esse nome, né? Então, eu fui lembrar aqueles primeiros anos lá em Cianorte. O que aconteceu foi uma reunião de oração pelo aluno que tinha ido para Moçambique. Ele estava preso pelos comunistas em Moçambique como golpe. Eles colocaram os americanos com quem ele trabalhava junto com ele na prisão. Não sabíamos de nada que estava acontecendo com ele por 10 meses. Depois ele foi solto. Mas a gente não sabia se estava sendo torturado, se ia ser morto, a gente não sabia. E nós oramos bastante. Aí uma turmazinha dos alunos, reuniram na minha casa, né, às tardes, para orar por ele. E a partir de lá, então, aumentou. Pastor Jonathan, Pastor Desce começaram também a ir lá orar conosco. E decidimos, então, orar por outros, não só para Clécius, mas para os guardas, para Moçambique, para o povo, aí para outros povos. Deus nos dirigiu nisso, porque ele abriu o leque, né, para a gente ter uma visão maior. E aí fomos orando e decidimos, então, espalhar isso, né? Assim, tentar falar nas igrejas sobre isso, pedir oração para Clécius. E aí, um dia, eu me lembro, nós decidimos formar uma missão oficial. Não oficial pelo governo, mas oficial por nós. Aí, e nós decidimos o nome Missão Joqueira. Aí, então, por que Missão Joqueira? A Antioquia é uma coisa muito importante na Bíblia, porque é um ponto de giro. Girou a história do mundo e a história da igreja. Foi em Antioquia. Porque nós sabemos de Barnabé, vocês todos conhecem a música, espero que conhecem, sobre Barnabé.
E o Guilherme Kerr, que escreveu aquela música, não levou Barnabé além de Antioquia, que eu sempre brigava com ele sobre isso, que ele não parou na Antioquia, não. Mas a gente lê sobre Barnabé em Atos 4, que ele deu oferta para a igreja. Aí depois nós vamos para Atos 8, em que houve uma perseguição geral, tinha matado Estevão, em capítulo 6, capítulo 7. Em capítulo 8, então, a perseguição, especialmente embaixo da mão de Paulo, as pessoas espalharam, saíram de Jerusalém. Só para mencionar aqui, algumas pessoas falam que todo mundo foi, menos os apóstolos. Então, que eles não obedeceram. Tem esta espero que você não se ensine isso na missão aqui, mas que eles não obedeceram a grande comissão. Mas não era nada disso. Eles enfrentaram a perseguição porque eles sabiam que a igreja precisava de mais a liderança dele, o ensino deles para ficar maduros. Então, eles tiveram, não covardia, eles tiveram coragem de ficar frente à perseguição, permaneceram por um tempo em Jerusalém. Depois, todos eles foram embora. Todos eles foram para vários campos missionários, menos Tiago, que foi morto em Jerusalém, mas Thomas foi para Índia, eles foram para a Espanha, foram para a África, todos os apóstolos saíram para os campos missionários. Depois a gente chega que em Atos 11, e eu vou ler esse texto porque é essencial para nosso entendimento desse nome, Antioquia, a importância da Antioquia. Aí em Atos 11, 19 diz assim: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, lugares gentílicos, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, no início, a gente vê que eram os judeus. Esses primeiros crentes acharam que só os judeus podiam ser salvos. E alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Muitos gregos. Então, esse grupo pequeno eram os primeiros de ir de propósito alcançar os gentios, e conseguiram. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé. Agora, por que enviaram Barnabé de Jerusalém? Ele foi enviado para verificar esta igreja. E é boa ideia isso. Gente, nós temos cada igreja que não é bíblico, não crê no que a Bíblia diz, mas tem muitos membros, muito ibope. Então, esta igreja teve cuidado de mandar um dos seus respeitados membros, Barnabé, já aprovado pela igreja, mandou ele para Antioquia para verificar se esta igreja era genuína ou não. Aí enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ele teve discernimento para saber que aquilo era de Deus. Ficou muito alegre. Às vezes os missionários não ficam muito alegres quando vê o trabalho prosperando na mão de outras pessoas. Aí acontece isso, mas Barnabé não era um homem assim. Ele era humilde, ele ficou alegre com o sucesso do outro. E exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Então, Barnabé liderou por um tempo, ensinou,
porque ele era esse homem bom. A gente canta esta música, né? De Guilherme, cheio do Espírito Santo e de fé. Depois, Barnabé foi a Tarso. Por que ele foi a Tarso? Porque Saulo, né, o nome dele naquela época, tinha saído de Jerusalém uns 10 anos antes e foi para ao lugar onde ele foi criado, para Tarso. E não pensa que eu aprendi isso no curso que eu fiz. É interessante que aprendi muito pouco tempo atrás que enquanto Saulo estava em Tarso esses 10 anos, ele não ficou parado. Ele plantou igreja na Síria e em Sicília, perto, né? Aí ele foi para esses lugares, ele nunca parou de trabalhar, de testemunhar. Então ele foi trabalhando. E Barnabé ficou sabendo do trabalho dele, da vida dele e tudo. Aí procurou ele e encontrou, levou ele para Antioquia para ajudá-lo. Ele não ia convidar qualquer um parado, né? Ele convidou um obreiro fiel. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então, esse é o perfil do início e do crescimento da liderança da igreja lá na Antioquia, que foi começada por aquelas pessoas espalhadas. Depois nós temos um texto muito importante, todos vocês devem decorar esse texto, Atos 13, 1 a 4. O que aconteceu nessa igreja. Enquanto Saulo e Barnabé eram os líderes, os mestres nesta igreja, eles conseguiram fazer discípulos que eram fiéis ao Senhor. E disse assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Eles não ficaram com a liderança só na sua mão. Eles fizeram discípulos de outros líderes. Eles ajudaram, eles entendiam como desenvolver os dons das outras pessoas na igreja. E não ficaram assim, guardando só para si. Então, tinha mestres e profetas lá, pessoas que conheciam bem a Bíblia, pessoas que tinham direção do Espírito Santo para proferir, né, palavras do Senhor. Simeão, chamado Níger, era muito transcultural essa liderança. Essa liderança era de vários níveis sociais. Eu não vou falar muito sobre isso, mas não eram iguais culturalmente. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito disse para eles. Então, eles estavam na presença do Senhor, estavam em jejum, estavam buscando o Senhor, e o Espírito Santo teve liberdade de falar. Eu não sei se ele falou por um dos profetas, como foi, mas o Espírito Santo falou: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra, aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. É interessante porque o Espírito Santo não falou. Paulo, ele já sabia, desde a conversão, ele sabia que ele era chamado para os gentios, porque ele falou, o Ananias falou para ele em Damasco. A Barnabé nós não sabemos, mas agora a igreja, Deus usa a igreja para confirmar isso. E, gente, não podemos ir para o campo missionário sem a igreja ter essa certeza. Eu me lembro quando a minha igrejinha, nos Estados Unidos, pequenininho e pobre, era muito pobre,
de repente eles começaram a falar para mim, Bárbara, quando é que você vai para o Brasil? Eu não tinha falado muito sobre isso, que Deus tinha me chamado bem antes, mas eu estava trabalhando nessa igreja pequena e não fiquei falando muito, não sabia como eu ia chegar no Brasil. E Deus falou para essa igreja claramente. E eles me enviaram aqui 56 anos atrás. E eles me sustentam até agora, gente. Esta igrejinha, graças a Deus, meu pastor vem em junho para falar aqui no congresso da Juvep. Então, Deus falou para a igreja, eu não vim aqui sozinha. Eu vim com a bênção da igreja, com o apoio da igreja. Eles não me mandaram muito dinheiro, porque eles não tinham muito dinheiro. Mas eu vim debaixo da direção do Senhor. Então, eles impuseram as mãos e despediram. Então, quando eles colocaram as mãos sobre eles, eles estavam dizendo: nós vamos junto com vocês. É nosso trabalho também. Nós somos nós somos identificados com vocês. E eles assumiram esse trabalho para eles também e despediram. Agora, quando fala isso de despedir, naquela cultura, não era só ir lá na estrada dizer tchau. Eles despediram, dizer que eles deram suprimentos, eles forneceram os cavalos que precisavam, tudo que eles precisavam, a igreja deu para eles, porque eles necessitavam. Aí, agora, Barnabé, versículo 4, e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Então, Deus usou, o Espírito Santo usou a igreja para ser um instrumento, mas foi ele mandando, de verdade. E é bom, assim, eu sei que Márcia e Silas, e vocês na missão, porque sabem que não é bom mandar alguém para o campo missionário que Deus não manda, que dá problema, dá confusão. E Deus, temos que ter certeza que é o Senhor, e a igreja dos missionários tem que ter certeza disso. Então, eles começaram a sair do mundo judaico mais restrito e foram enviados propositamente para o mundo gentílico. E por isso nós somos crentes. Por isso. Agora, esses dois homens não eram qualquer jovens, né? Eles eram homens maduros, treinados, preparados e experientes, de anos de treinamento. Saulo foi criado em Tarso, um lugar gentílico. Barnabé foi criado em Chipre, também gentílico. Eles tinham profundo. Barnabé era levita. Aí o Paulo era fariseu. Eles estudaram profundamente as escrituras, como todo judeu tinha que fazer, o homem judeu. Mas eles, em especial, estudaram profundamente a palavra de Deus. O Paulo foi assim, discipulado pelo rabino famoso Gamaliel em Jerusalém, então ele era de destaque. Eles tinham esse ano também, Paulo tinha esse ano com Barnabé. Agora, Paulo, ele não sabemos a experiência dele com igreja local, mas Barnabé era treinado em Jerusalém. Então, ele com certeza passou como que era a igreja de Jerusalém para Paulo, e ele foi repetindo isso ao redor do mundo. Aí, então, eles realmente foram enviados. Então, era um lugar, Antioquia, que tinha sido campo missionário
que se tornou base missionária, né? Importante, conhecido. Por isso, naquela reunião, na Missão Antioquia, nós pensamos, Brasil é um campo missionário que recebe milhares de missionários. Tinha naquela época 3.000 americanos missionários. Eu conhecia vários deles e eu fui para algumas reuniões deles, da Igreja Batista, outras igrejas. Aí tudo era dirigido pelos americanos. Era assim, ah, o presidente da Comissão Batista do Paraná era americano. Eles não, a maioria deles não tinha essa ideia de passar para os brasileiros que toda igreja deve ser missionária. Aqui tem uma igreja no mundo gentílico que Deus usou para mandar missionários. E os missionários americanos, meus amigos, pelo menos um, acharam que não era para os brasileiros serem missionários. Eles acharam mesmo. A única pessoa que me encorajou nessa visão que eu tinha era o Dr. Shed. O Bárbara, sim, é isso mesmo, tá? Então, ele foi um braço forte para mim. Mas, então, nós decidimos colocar o nome Missão Antioquia. Por quê? Porque era um campo missionário se tornando uma base missionária para envio de missões. E aí foi a partir dali que cresceu, foi organizado legalmente em Londrina, e fomos para São Paulo, foi crescendo, e até agora Deus tem abençoado vocês, que me alegra muito o coração. Eu amo Márcia também, Márcia Silas, mas especialmente, ela tinha 6 anos, eu acho que quando cheguei em Cianorte. Ela era pequenininha. E Júnior, ele tinha 2 anos, alguma coisa assim. Eu não sei a diferença entre vocês, mas ele foi bem pequenininho. E aí os filhos do pastor Décio foram nascendo enquanto eu estava lá. Não tinha nascido ainda. Os 3 outros, né, nasceram enquanto eu estava lá. Ah, aí foi minha vida lá em Cianorte. Eu posso dizer para vocês que eu fiquei 9 anos lá e foi o maior aprendizado da minha vida foi estar lá em Cianorte. Foi impressionante. E eu me lembro que eu sempre, quando a gente viajava para um lugar para outro, a alegria de voltar para casa, porque houve conflitos, houve algumas dificuldades, mas a maior parte do tempo era muito amor, dedicação, compromisso uns com os outros, e unidade. E graças a Deus foi uma experiência marcante, onde eu aprendi muito sobre oração, aprendi muito sobre o Espírito Santo, aprendi muitas coisas. E essa experiência de Cianorte tem sido a base, porque eu tenho começado algumas escolas, ou influenciado, pelo menos estava envolvido na formação de umas escolas de missões, depois disso. E a base é sempre, eu lembro lá no Cianorte, que eu aprendi sobre aprendizado, que eu aprendi sobre cultura brasileira, que eu aprendi sobre os alunos brasileiros, tudo volta para Cianorte. Para mim, foi essencial esse tempo que eu passei lá. Eu me lembro com muito amor e muito gratidão. Viu, Márcia? E você
ainda continua sendo muito importante na minha vida. E também seus irmãos, também todos os filhos do pastor Décio, vocês são minha família aqui no Brasil, eu amo muito vocês. Que lindo, né, gente, esse relato da Bárbara e o quanto que Deus usou a vida dela. Ela realmente foi uma mulher muito corajosa, no começo novinha, né? E ela veio para um país diferente com uma missão que era fazer esse país se tornar envolvido em missões, né? Era algo totalmente novo. E Deus a agraciou, né? A Bárbara é uma bênção mesmo, e o amor é recíproco, né, por ela, e eu amo muito a Bárbara mesmo, o Silas também, meus irmãos, filhos do pastor Décio. Então, acho que isso foi uma forma também que Deus a usou, os vínculos que ela teve com os nacionais, né? Tanto que ela fala, eles são a Right. minha família aqui, né? E então, Right. Bárbara, é muito lindo mesmo o que você está falando. E agora, passado tantos anos, né? 50 anos, então foi depois de 6 anos que você estava no Brasil, né? Que começou a missão Antioquia e hoje já completa 50 anos. Qual que seria uma palavra para você, para nós hoje, né? Já temos pessoas aqui nos 70 anos, nos 60, né? 50, 40 e temos alguns aí de 30 aninhos, né? Que estão começando a carreira. E Bem, começar a carreira não é fácil, né, Bárbara? você falou que eu vim para fazer isso. Eu não sabia o que ia fazer quando eu vim. Ah, Foi tá. Deus me mostrando. Ah, Ele sim, me Deus foi mostrou, revelando. sabe, sabe onde ele me mostrou essa visão de brasileiros serem missionários? Foi lá na igrejinha Pastor Celestino, Ah, no interior. Eu fui pregar lá, ele me convidou para pregar. Essa é uma das coisas que eu aprendi. Se você é missionário, você tem que pregar em todo lugar. Esse olha foi só. chocante para os alunos. Márcia, os alunos foram para a feira. Eu fui junto, essa foi uma das minhas primeiras experiências com os alunos. Aí eu fui junto. Aí tinha todo mundo lá na feira, Cianorte, tocando, cantando, alegre, não sei o quê. Aí quem estava dirigindo falou, e agora a nossa professora Bárbara vai dar a palavra. Eu mal falava português, quase caí duro. Não sei o que eu falei, mas acho que deu certo, porque eles continuaram me convidar. Mas eu aprendi. Você tem que estar pronto toda hora para falar. Aí, que eu estava falando? Eu esqueci. Ah, Eu estava oi? falando. Quem que quer responder para ela aí? Alguém? Eu Mas não, ela estava. eu não, Hã? eu não ouvi. Não, ela disse que ela quer saber por que ela estava contando isso. Eu acho que é porque você falou que não sabia o que era para fazer no Brasil, mas Deus foi Ah, falando para sim, você aos poucos. exato. Então, eu estava orando antes de falar na igreja Pastor Salsino. E tinha uma Aham. mesa e tinha um mapa mundi em cima da escrivaninha dele. Aí eu vi tochas saindo do Brasil. Ah, Esse aqui foi. Aí que eu comecei bênção. já a falar, né, nas igrejas pequenas, grandes, falava sobre que Deus ia usá-los para enviar missionários. Hum, certo. A Bárbara também veio de um movimento de avivamento nos Estados Unidos, né? Que foi Sim. fruto do movimento de avivamento em Azusa, né? Lá, que depois foi para Nova Não, York. foi, não foi muito influenciado por aquilo, não. Foi uma coisa espontânea que acontecia, começou a acontecer na igreja anglicana. Ah, Ah, sim.
Aí espalhou para todas as igrejas tradicionais. Foi espalhar. Certo. Bárbara, então o que que você deixa de encorajamento para nós hoje, em todas as etapas aqui? Tem gente que já aposentou, está quase se aposentando, tem gente no meio de carreira, tem gente no início de carreira. O que que você fala para nós? Então, é difícil aposentar, porque eu tenho 84 anos, né? É. E eu não consigo apresentar, porque pessoas como você ficam me convidando para falar. Ai, mas eu tô bem mais devagar, né? Muito mais devagar. Temos que estar preparados para. Eu escrevi um artigo que foi publicado no Ultimato, 2 ou 3 meses, 3 meses, 4 meses atrás, 5 meses atrás, o tempo Hum. passa, sobre como preparar para a velhice. Então, vocês Ah, que tá. são. É importante, porque pode ser um período muito frutífero na sua vida, e pode ser muito, muito alegre. E para os que estão no meio da carreira, Bárbara, que estão produtivos, qual que é a sua palavra? Então, sempre falo para as pessoas que um segredo que foi reforçado na minha vida em Cianorte é de não parar de orar sós com Deus. Uhum. Porque quando eu cheguei lá, gente do céu, pastor Jonathan, pastor Décio me deram 5 matérias para ensinar. Hum. 5. Eu nunca tinha ensinado nada na minha vida. Eu sou uma enfermeira. Aí, 5. Aí eu fiquei preparando aula, fiquei nas reuniões da diretoria, fiquei nas reuniões de discipulado, fiquei nas reuniões de oração, fiquei nas vigílias, fiquei não sei o quê. Viajei com os alunos nos práticos, de semana. Gente, eu fiquei exausto, fiquei. Aí eu não orava. E o Senhor falou para mim, você não está orando. E eu falei, Senhor, eu estou orando toda hora. Ele falou para mim, você não está comigo sozinho. Você não está Ah, falando comigo. Aí quando eu voltei das férias para Cianorte, eu avisei. Eu fiz assim. O meu plano é todas as sextas-feiras eu saí da base, da escola, eu fui para o mato. E tinha muito cafezeiro e tudo lá. Então eu fui lá, levava minha Bíblia, inário, devocionário, um cobertor para forrar o chão. Aí eu ficava a tarde toda orando. E aquilo foi muito bom, uhum, muito mesmo. certo. Que bênção. Agora fala algo para os que estão iniciando a carreira, os jovens que estão aqui nessa reunião. Então, é importante que você depende no Senhor, que você logo vai eh, parar de ter romanticismo sobre o campo missionário, né? Vocês que estão iniciando vão ter choque cultural. Então, confia no Senhor e essas coisas vão passar. E você, então, vai chegar com o tempo, você vai chegar à maturidade. É assim, e Deus pode usar você se você depender dele. E também, nunca pensar que você faz uma coisa por sua conta. Porque se é uma coisa, eu sei, eu tenho certeza. Tudo isso que aconteceu comigo lá no início da missão aqui, e depois, foi Deus dirigindo, a graça de Deus, só isso. Só isso. Eu espero que no livro da minha biografia que Keila escreveu, espero que isso fica claro.
que não foi eu, foi a graça do Senhor foi me dirigindo uma pessoa pequena, né? eh, Cheia de dificuldades, e o Senhor me usou. E foi Ele mesmo, puro. Então, graças a Deus por isso. Uhum. Então, confia Foi. nele e vai passar as dificuldades com o tempo e ele tem a solução. Amém. Posso ouvir um amém aí? Quem quer falar amém, faz alguma coisinha aí, vai. Quem que dá um Amém. amém aí? Amém, Amém. 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 Glória a Deus, né? Que lindo, né, gente? Essa missionária realmente foi escolhida de Deus para estar aqui no Brasil e até hoje sendo usada por Deus, né? Eu posso testemunhar uma coisa: a Bárbara é alegre. E eu acho que isso é bom. A Bíblia fala, né, que o coração alegre formoseia o rosto. E a Bárbara está É, sempre rindo, e na casa dela está sempre lotado de gente que quer fazer visita para ela. Eu mesma já vou lá sempre, e esse ano eu vou de novo. é, quando você vem, eu preciso que você venha logo. Você está falando igual o apóstolo Paulo, hein? Venha logo que eu preciso te ver, então eu vou logo. Lembra que Ai, ele falou?